Nos últimos anos, um fenômeno notável tem ocorrido na China: o crescimento exponencial do cristianismo evangélico. Este movimento, vibrante e resiliente, floresce em um ambiente paradoxal. Por um lado, a China é oficialmente um Estado ateu sob o comando do Partido Comunista. Por outro, abriga uma das maiores populações cristãs do mundo, com estimativas que variam de dezenas de milhões a mais de 100 milhões de fiéis. Este crescimento, no entanto, não acontece sem desafios significativos. O governo chinês, sob a liderança de Xi Jinping, intensificou o controle sobre todas as formas de expressão religiosa, resultando em uma campanha sistemática de repressão que coloca os cristãos evangélicos em uma posição de vulnerabilidade crescente. A liberdade religiosa, embora teoricamente garantida, na prática é severamente restringida, criando um cenário de tensão constante entre a fé e o poder estatal. A situação legal atual da religião na China é marcada por uma profunda contradição. O artigo 36 da Constituição da República Popular da China afirma que os cidadãos gozam de liberdade de crença religiosa. No entanto, essa mesma Constituição estipula que o Estado protege atividades religiosas normais, um termo vago que permite ao governo uma ampla margem para definir o que é aceitável e o que não é. Na prática, a política governamental subordina a liberdade religiosa aos interesses do Partido Comunista. Para exercer controle, o governo estabeleceu o Movimento Patriótico das Três Autonomias como o órgão oficial protestante. As igrejas que se registram neste movimento são consideradas legais e devem operar sob estrita supervisão do Estado, o que inclui a aprovação de sermões, a seleção de líderes e a adesão à ideologia do partido. A grande maioria dos cristãos evangélicos na China, no entanto, opta por não se registrar, formando as chamadas igrejas domésticas. Essas congregações operam em uma zona cinzenta legal, reunindo-se em apartamentos, escritórios ou outros espaços não oficiais para preservar sua autonomia teológica e operacional. Para o governo, essas igrejas não registradas são ilegais e representam uma ameaça potencial à autoridade do partido. Essa distinção fundamental entre igrejas registradas e não registradas é o epicentro do conflito, pois é nas comunidades independentes que a repressão se manifesta de forma mais severa, transformando a prática da fé em um ato de resistência silenciosa. As restrições impostas pelo governo chinês são multifacetadas e abrangentes, visando controlar cada aspecto da vida religiosa. A pressão sobre as igrejas domésticas é a mais visível. Estas comunidades enfrentam uma vigilância constante, com membros sendo monitorados e intimidados por autoridades locais. Os fechamentos forçados de igrejas se tornaram comuns, muitas vezes executados com violência, onde cruzes são removidas, propriedades são confiscadas e edifícios são demolidos. A detenção de líderes é uma tática frequente para desmantelar as congregações. Pastores e anciãos são frequentemente acusados de crimes vagos, como incitar a subversão do poder do Estado ou operações comerciais ilegais por receberem dízimos e ofertas, resultando em longas penas de prisão. Uma das ferramentas mais poderosas nesta campanha de controle é a política de sinicização. Lançada oficialmente por Xi Jinping, esta política exige que todas as religiões se alinhem com a cultura chinesa, os valores socialistas e fundamentalmente com a liderança do Partido Comunista. Na prática, isso significa reinterpretar a teologia cristã para torná-la compatível com a ideologia do partido. As igrejas registradas são pressionadas a exibir retratos de Xi Jinping ao lado de símbolos religiosos, a cantar hinos patrióticos e a promover os princípios socialistas em seus sermões. A Bíblia está sendo submetida a um processo de revisão para garantir que suas passagens não contradigam a doutrina comunista, em uma tentativa clara de cooptar a fé para servir aos propósitos do Estado. O controle também se estendeu massivamente ao domínio digital.
O ciberespaço, que antes oferecia um refúgio para a evangelização e o ensino, agora é um campo minado. Novas regulamentações proíbem estritamente qualquer forma de evangelismo online. A partilha de conteúdo religioso, como sermões em vídeo, estudos bíblicos ou mesmo simples mensagens de fé, é ilegal sem uma licença governamental, que é praticamente impossível de obter para indivíduos ou igrejas domésticas. O governo utiliza algoritmos sofisticados e inteligência artificial para monitorar as redes sociais e plataformas de mensagens, identificando e bloqueando conteúdo religioso não autorizado. A venda de Bíblias online foi banida, limitando severamente o acesso às Escrituras, especialmente para novos convertidos. A juventude é um alvo específico dessas políticas restritivas. A legislação chinesa proíbe explicitamente a evangelização de menores de 18 anos. Crianças e adolescentes são proibidos de frequentar igrejas, participar de acampamentos de verão religiosos ou receber qualquer forma de educação religiosa formal. Esta política visa criar uma ruptura geracional na transmissão da fé, garantindo que a próxima geração cresça imersa na ideologia ateísta do Estado, sem exposição a influências religiosas que o partido não possa controlar. Professores e escolas são instruídos a relatar qualquer sinal de crença religiosa entre os alunos, colocando as famílias cristãs sob imensa pressão. Finalmente, as restrições também se aplicam a estrangeiros. Embora a China permita que estrangeiros pratiquem sua fé em congregações designadas, qualquer forma de atividade missionária independente é estritamente proibida. Estrangeiros suspeitos de proselitismo podem ser detidos, multados e deportados. Esta política isola ainda mais as igrejas domésticas, cortando seus laços com a comunidade cristã global e dificultando o apoio e a formação teológica que muitas vezes vinham do exterior. O objetivo é claro: garantir que o cristianismo na China se desenvolva de uma forma puramente doméstica, isolada de influências externas e totalmente subordinada ao controle do Partido Comunista. O impacto dessas políticas nas comunidades evangélicas é profundo e doloroso. A atmosfera de medo e suspeita mina a coesão social dentro das congregações. A constante ameaça de fechamento e prisão força as igrejas domésticas a se fragmentarem em grupos menores e mais discretos, dificultando a comunhão e o discipulado em larga escala. No entanto, paradoxalmente, a perseguição também tem fortalecido a fé de muitos. Cristãos relatam que a adversidade os tornou mais dependentes de Deus e mais comprometidos com sua fé, ecoando a história da igreja primitiva, que floresceu sob perseguição. A resiliência demonstrada por essas comunidades é um testemunho poderoso de sua convicção. A resposta da comunidade internacional tem sido mista. Organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a Portas Abertas documentam consistentemente os abusos e publicam relatórios detalhados que expõem a escala da repressão. Governos de países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, emitiram condenações e, em alguns casos, ou impuseram sanções a autoridades chinesas implicadas em violações da liberdade religiosa. No entanto, muitos críticos argumentam que a resposta global tem sido inadequada, frequentemente subjugada por interesses econômicos e geopolíticos. A influência econômica da China no cenário mundial muitas vezes silencia críticas mais contundentes, deixando os cristãos chineses sentindo-se isolados em sua luta. As perspectivas futuras para a liberdade religiosa na China permanecem sombrias. Sob a liderança de Xi Jinping, não há sinais de que a pressão sobre as comunidades religiosas vá diminuir. Pelo contrário, a tendência é de um controle ainda mais apertado, impulsionado por avanços tecnológicos em vigilância e censura. O modelo de sinicização
está sendo consolidado como a política de longo prazo do partido, buscando moldar uma versão do cristianismo que seja subserviente ao Estado. O futuro da Igreja na China dependerá da sua capacidade de navegar neste ambiente hostil, mantendo sua integridade teológica, enquanto sobrevive sob o olhar atento de um regime autoritário. Em última análise, a perseguição aos cristãos evangélicos na China representa um dos maiores desafios à liberdade religiosa no século XXI. As implicações dessas políticas transcendem as fronteiras chinesas, servindo como um modelo de controle autoritário que outros regimes podem procurar imitar. Localmente, a campanha de repressão testa a resiliência e a fé de milhões de pessoas, forçando-as a escolher entre a lealdade ao Estado e a devoção a Deus. A história da Igreja Evangélica na China está sendo escrita em tempo real, uma narrativa de fé notável e perseverança diante de uma opressão sistemática, cujo desfecho terá um impacto duradouro não apenas para o futuro do cristianismo, mas para a própria trajetória da China no cenário mundial.